Top 10 graças da educação financeira infantil. Primeira coisa, você fala se é errado mesmo ou não, né? Tratar dinheiro como tabu. Ah, eu não gosto de falar sobre dinheiro em casa. Dar tudo que a criança pede sem limite. Mentir sobre a situação... Jesus, Ô, amado. Duda, agora que eu percebi que lá em cima, no top desgraça da educação financeira, eu escrevi errado lá em cima. Eu tô vendo, você escreveu... É com C, é com dois S. O que tá certo, você escreve errado, e o que é errado, você acha que tá certo. Desculpa, Duda. Tu é burro mesmo, hein, lá em criatura? cima tá errado essa desgraça aqui, ó. Financeira com C, criatura. Ó, tá vendo, gente? E quer Pix. É o tipo de gente que só quer Pix. Estudar não quer, né? Ler um livro não quer, né, ô pobrezito? Ô, Duda. Ó, usar dinheiro... Gente, recompensa com C cedilha, pobrezito. Não, tudo que... Sem ser cedilha é E e I, Duda. Ah, entendi. É uma nova regra da língua portuguesa. É só, ó, por comportamento ou nota, ter comportamento financeiro com 2 S, contraditório, falar uma coisa e fazer outra. Gente, você tá ruim, hein, ô pobrezito? Ansiedade com C. Eu tô bem, Duda, Oi. graças a Deus. Tá, tô vendo. Transferir a ansiedade financeira pra criança, não dar autonomia pra criança gerenciar dinheiro, criticar os gastos dos filhos sem explicar o motivo, não ensinar sobre o valor do trabalho e esforço e dar mesada sem conversar sobre planejamento. Clare, você pode comentar sobre esses erros e você vai falar qual que é o terceiro pior, o segundo, plata. Que plata, criatura? É o Cebolinha agora? Aqui, É ó. ouro, plata e bronze, Duda. Escreve direito ali, ó, é prata e ouro. Comenta aí sobre esses, o que você acha? Ó, vocês acertaram bastante. A maioria é ruim? Ou não, todos. Todas são ruins? Todos. Então, tratar dinheiro como tabu. Tem gente que não gosta de falar disso. Tratar dinheiro como tabu é a base pro cenário caótico que a gente tem no Brasil. Não falar nada sobre dinheiro. Não fala de dinheiro. A gente acha bonito. Se você tá lascado, você acha bonito. Ah, eu tô devendo cartão, eu tô endividada, aí se vira conversa de bar. Agora, quando você tá ganhando dinheiro, quando tá tudo ok, compartilhar, ó, investir em tal coisa, a gente tem vergonha, a gente não quer falar, brasileiro não gosta de falar sobre dinheiro, e a gente tem aquele monte de crença horrorosa. Ai, dinheiro não traz felicidade, todo rico é mal, é né? mal, Dinheiro corrompe. Dinheiro corrompe, enfim. Dinheiro é a raiz de todo mal. Não é o dinheiro em si, gente. O dinheiro é só um objeto. É o uso que as pessoas dão para ele. E a partir do momento em que qualquer tema é tratado como tabu, qualquer tema necessário é tratado como tabu, você não fala sobre ele. E se você não fala sobre o assunto, joga para debaixo do tapete, você não consegue desenvolver, você não consegue aprender. Uma vez, uma seguidora falou, ai, meu marido é contra falar quanto a gente ganha. Tá, ele é contra, ele não quer porque ele tem medo da criança. É lógico, se for um adolescente, você já consegue conversar, explicar, mas ele tem medo que a criança conte. Não precisa falar quanto você ganha. É só não tratar dinheiro como tabu. É você explicar, ó, isso tá dentro do nosso orçamento, isso não tá. Tratar dinheiro como tabu, eu não sei onde que eu vou... Eu acho que ela tá entre as 3, mas vamos continuar. Tá bom. Dá tudo que a criança pede. É o que a gente tava falando, É o que a gente tava falando. Não educa nada isso, não educa nada. E assim, a criança vira um saco sem fundo. Desculpa o termo, mas é isso. Não tem... Pobrezinho é um saco sem fundo. Todo mundo que vem aqui, ele pede Pix, né? Então, nada satisfaz, entendeu? Então, assim, se já tá tudo tão acelerado, se já tá tudo a um clique, você dá tudo que uma criança pede, sem limites, é a receita. É assim, primeiro que é de uma permissividade, é você se isentar da responsabilidade de ser pai e mãe. Sim. Pai e mãe precisa dar limite. Exatamente. E não precisa, e a gente tem preconceito, porque ou a gente vai para um lado ou para o outro. Ai, se eu for dar limite, eu vou estar podando o potencial do meu filho, eu vou estar sendo autoritário. Não, a criança precisa de limites. Boa. A criança precisa entender que existe uma figura não autoritária, uma figura de autoridade, uma figura a quem ela pode buscar, em quem ela confia, em quem ela se sente emocionalmente amparada. E os pais servem para isso. Se você não tem limites, como você espera que seu filho tenha? Então, aquele negócio lá do exemplo, volta aqui, né? Tá, boa. Mentir sobre a situação financeira, falar que não tem dinheiro quando na verdade tem. Então, isso aí, sabe o que é isso? É o pai e a mãe, é a família
que... Ele não sabe dizer não, então ele mente. Exatamente, exatamente. Eu fiz uma coluna na revista Crescer com esse tema. Na Volta a gente compra. Chama Na Volta a gente compra. A revista Crescer é uma das mais importantes, não é? É a maior. É a maior revista voltada para criança, é isso? Para pais e mães. Para pais e mães de criança. Isso, da Editora Globo. Da hora. E aí, o que a gente tem tanto medo de educar, a gente tá tão refém, hoje, antes a gente não tinha informação nenhuma e fazia um monte de coisa errada. Quase que eu falei uma palavra aqui. Enfim, hoje a gente tem informação demais e fica querendo acertar a qualquer custo. Gente, criança precisa de amor, criança precisa saber a verdade. Criança precisa ser comunicada de uma maneira sensível. Aí você não consegue dizer não pro seu filho e fala que não tem dinheiro. Depois ele vê você comprando outra coisa. Qual o sentido, né? De você não ter coragem de falar a verdade pro teu filho de 6 anos. E explicar por quê. A gente não vai comprar isso porque não estava planejado. Porque antes de comprar isso, a gente tem tal e tal prioridade. E aí entra nos aprendizados que eu trago, nos livros, em tudo. Diferenciar necessidade de desejo, entendeu? Diferenciar, você conseguir entender de que forma que aquilo que está acontecendo com você... Todo mundo deseja muita coisa. O desejo é inerente à condição humana. Mas de que forma que a gente vai lidar com isso? De que forma... Qual que é a maneira mais inteligente, emocionalmente falando, de lidar com isso? E a criança não vai construir isso sozinha. Precisa de um adulto ali. Então, essa não tá entre os top 3, mas mas péssima. É ruim, né? Usar dinheiro como recompensa, com C cedilha, por comportamentos ou notas. Você acha que isso é uma boa ou ruim? Então, tem se você passar de ano, eu te dou R$100. Então, tem gente que recomenda isso, inclusive, como critério para mesada. Tem pessoas que criam quadros. Só vai arrumou ganhar a cama. É R$5 na mesada. E aí, no final, tem vídeos que viralizam. Que faz a pais somatória. Fazendo isso. Não? Respondeu o irmão. Debita R$5. Aí, gente, o que a gente tá fazendo? A gente tá comprando o comportamento dos nossos filhos. Faz por dinheiro. Exatamente. E aí, mas como que eu vou ensinar? Eu vou dar mesada de graça? Como que eu vou ensinar que precisa trabalhar? Mesada não é salário. Já começa por aí. Mesada, a criança é um dinheiro que você vai transferir de algo que você já comprava, você vai transferir uma parte para a criança administrar e fazer escolhas. Se na sua mentalidade, é lógico, como eu falei, a gente tem que respeitar, né, as pessoas, as individualidades, aquilo que elas acreditam. Se você acha inadmissível, em vez de usar como recompensa, remunera a criança por algo que você pagaria para que alguém fizesse. Então, assim, eu vou pagar para alguém lavar meu carro. Eu ia pagar R$50 numa lavagem profissional. Se a criança já tem a idade ali, o desenvolvimento motor, se já é para a idade dela, uma atividade adequada, eu vou te pagar 40, porque não é... Vou economizar 10. E aí é uma negociação ganha-ganha. Aí sim, nesse tipo de atividade, sim, mas tem cabimento você arrumar a sua cama a hora que você acorda porque você vai ganhar R$10? Entendi. Então você só relaciona o dinheiro com aquilo que a mesada é a mesada, aquilo que é obrigatório não influencia em nada, porque senão é o mínimo que você tem que fazer, arrumar a tua cama e fazer a lição de casa. Você fez a lição de casa? Parabéns, mas é a sua responsabilidade como estudante. Ninguém tá te pagando pra você ser um bom marido, não. Você vai lavar a louça depois que você comeu, sua esposa cozinhou, você foi lavar a louça. Porque você é bonzinho, alguém tem que te dar um petisco, R$10. A gente confunde educação de criança com adestramento de cachorro, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, não tem que pagar, recompensar. Mas deve dar vontade pros pais, né? Se você não parar de bagunça, eu vou tirar tua mesada. E Duda é um caminho muito fácil. Sabe por quê? Porque aí você, em vez de educar pelo diálogo e pelo vínculo afetivo, dá trabalho. Você educa pela barganha. É que nem o vício de botar no celular, né? Ai, filho, tá enchendo o saco. Toma o celular aqui e fica... Eu já vi um monte de pai que a criança fica 6 horas por dia aqui. Exatamente. Que é a única forma dela calar a boca. Exatamente. Mas deve ser tentador isso, né? É tentador. E assim, a barganha, no começo, ela funciona. Mas depois, ela deixa de funcionar. Então, assim, por que você vai usar uma ferramenta que, pedagogicamente falando, a gente cairia ali no reforço positivo e negativo, é condicionamento de comportamento. Você quer condicionar um ser humano a algo ou você quer educar o seu filho? Com pensamento crítico, com senso de responsabilidade. Sim. Por que eu estudo? Porque é minha responsabilidade. Por que eu faço o dever de casa? Porque é minha responsabilidade. Por que eu não posso bater no meu irmão, xingar o meu irmão? Porque é errado.
Não é porque eu vou Tá. perder mesada. Entendeu? Tá. Então, assim, esse aqui é um sério candidato. Boa. Então Pra estar vamos no top lá. 3. Ter comportamentos financeiros contraditórios, falar uma coisa e fazer outra. É péssimo, né? Tá. Mas, assim, é algo que eu dou uma passada de pano. Porque a gente acontece às vezes até comigo, Tá. pode acontecer com você, acontece, é coisa que acontece. Mas a gente precisa, na vida, a gente precisa ser tão fiel a quem nós somos e ter tanto agir conforme aquilo que a gente fala, conforme aquilo que a gente acredita, é muito importante, porque isso é coerência, né? É um estilo de vida. E é interessante porque o filho vai perceber. Vai perceber. E quando ele falar, reflita. E né? quando Nossa, ele tem falar, razão, né? não tem quando ele falar, não tem problema você dizer: nossa, filho, eu te ensinei uma coisa e fiz outra. Obrigada. Valida o que ele tá falando. Entendeu? Ele humaniza as relações. O seu filho vai entender que você também erra. E qual o recado que você passa quando você erra? Alguém percebe que tá tudo... alguém percebe, você entende, se desculpa e percebe que tá tudo bem. Ele vai entender o quê? Que errar faz parte da vida. Sim. E que depois que eu errei, eu faço o quê? O que uma pessoa saudável faz depois que ela erra? Tenta corrigir o erro. E evoluir. Isso, e evoluir. Então, assim... É ruim ter comportamentos... Mas não é tão assim, porque dá pra dar uma contornada e melhorar, Isso, né? exatamente. Transferir ansiedade financeira pra criança. Aí teria um pouco a ver com aquela pessoa que fica falando só de problema de dinheiro, talvez? Sim. E o que isso pode gerar? É muito comum crianças que... eu não vou saber citar um exemplo prático. Eu vou falar de mim, por exemplo. Mas eu acho delicado falar, porque eu também não tenho lugar de fala de ter vindo da pobreza. Mas assim, quando eu comecei a ganhar meu dinheiro, eu via o perrengue em casa, sabe? Eu via meu pai passando aperto com 3 filhos. E eu, de certa forma, eu falava, não, eu tenho que ajudar. Tá. Eu tenho que... Então, assim, isso é muito pequeno. Mas se você coloca isso num contexto maior, tipo, a família tá passando por um perrengue mesmo, assim, a gente tá muito endividado, a gente vai ter que vender alguma Que é o coisa. caso de pai que bota filho pra trabalhar no farol, por exemplo. Aí Tipo é assim, gravíssimo, né? Treta, Mas aí né? eu acho que nesse caso tem um aspecto social também, é algo muito mais amplo. Mas a ansiedade financeira, que é o jeito que tá aí, é tipo assim, a criança, ela vai estar num ambiente, um ambiente ansioso faz com que você viva sempre em estado de alerta. Tá. E você vai estar sempre muito preocupado com o que vai acontecer, como se você não pudesse ter. Criança, é muito importante para a criança a sensação de segurança, sensação de estabilidade, previsibilidade. Imagina como, para nós, para a gente que é adulto, você não saber o que vem por aí, você está preocupado com os boletos. Isso desorganiza a gente a tal ponto que é segunda principal causa de divórcio, principal causa de adoecimento no trabalho, estresse financeiro, cai a produtividade. Como que uma criança vai receber isso se ela não tem maturidade? Então, assim, se você estiver passando, a gente não vai caber julgamento aqui. Tem fases, por exemplo, se alguém da sua família adoeceu, você vai usar, por mais educação financeira que você tenha, por mais que você tenha evitado a qualquer custo, às vezes, para salvar a pessoa, você precisa se endividar, aconteceu um caso lá e você tá na lama. Evita. Você pode falar para a criança, mas de uma maneira adaptada para um contexto que ela entenda. Não transferir isso para ela, para que ela não ache que é responsabilidade dela. Para que ela não pense que, eu não vou... eu tenho que ajudar a minha mãe. Porque a criança, ela tem que aprender e brincar. É isso que tá no estatuto da criança e do adolescente. Você evitaria de... Tipo assim, você tem que ser claro, tal, mas evitar de falar de... Nossa, tá ferrado aqui em casa. Como se fosse uma catástrofe. Exatamente. É que você falando, eu me lembrei daquele filme, eu não lembro, não é O Pianista, eu não lembro qual que é o filme, mas é um filme que o cara tá na guerra com o filho, e aí ele fica fingindo que estão sempre brincando, e as bombas estourando, ele fingindo que são fogos e tal. Tem mais ou menos a ver com isso? Você não falar sobre filho, senta aqui. A gente tá ferrado, né? Tipo, não deixar claro isso pra não transferir esse medo pra criança. Exatamente. E vai na raiz daquilo que a gente começou falando lá no começo. Como que eu sei o que eu vou falar pro meu filho, o que o meu filho... A gente que é mãe e pai, a gente precisa estudar um pouco, a gente precisa entender. E você vai observando também, mas você precisa entender o que a criança já tem maturidade pra saber ou não. Porque transferir essa ansiedade pode trazer reflexo... Eu não sou psicóloga, mas enfim... Pode trazer reflexo psicológico muito terrível no futuro, sabe? Tipo,
ai meu Deus. E até começar a pegar trauma de dinheiro. De dinheiro, né? exatamente. Então, assim, a gente eu não tenho aqui como citar estudos acadêmicos de relação de causa e efeito entre o pai que transferiu sua ansiedade para o filho e como isso Sim. ferrou com a cabeça dele. Mas a gente consegue imaginar o dano que isso pode causar. Tá. E quando a gente está falando com crianças, o pensamento da criança é mágico, é brincante. Até uma certa idade, elas realmente acreditam em super-heróis, em Papai Noel. Então, assim, a gente vai trazer, não vai ser tabu, mas a gente sempre tem que... Agora eu vou trazer um conceito dos meus cursos que chama apertar a tecla SAP da educação financeira infantil. Tudo que a gente fala para os adultos, da maneira que a gente fala, a gente vai trazer numa linguagem adaptada para se comunicar com as crianças. Boa. E aí, gente, a ansiedade, você vai transferir. Às vezes você está transferindo essa ansiedade, você não falou nada, mas a criança percebeu. Sim. Que elas são sensíveis. Mas assim, procurar evitar fazer essa transferência. Boa. Não dar autonomia para a criança gerenciar o dinheiro. Então, isso aí é péssimo. E é muito comum. Sabia que é um erro muito comum? Os pais começam a dar mesada, e aí naquela ideia, eu estudei educação financeira, eu fiz maratonei o YouTube do Primo Pobre, e eu tenho aqui na minha casa que é 70, 20, 10. Esse foi o e aí, o que eu vou fazer com a mesada do meu filho? 70% você pode gastar, 20% você vai investir e 10% você vai doar. E aí, o que você está fazendo? Você pode fazer a mesma coisa com a criança participando. Você pode deixar que a criança experimente, deixar que ela defina, explicar. Agora, se você não dá autonomia, se você define para ela... Ela não vai aprender nada. Ela não aprende a pensar. E aí a gente tem essa falha no nosso sistema educacional. A gente quer tudo pronto. Ninguém questiona o sistema, ninguém questiona o que está acontecendo, ninguém questiona esse monte de propaganda, ninguém questiona por que eu estou ganhando isso, por que estão me falando isso, por que eu tenho que fazer isso. Então, essa falta de autonomia, a gente enfileirar as crianças nas escolas, a gente resolver que a criança não tem voz, a gente resolver que a criança não deve participar, ela está participando indiretamente, ela está assistindo tudo, só que não está sendo mediado e não está sendo intencional. Então, se você não dá autonomia... mas então meu filho, você não falou que a criança não tem o cérebro formado e que a gente, como adulto, precisa dar limites? Uma coisa é você... É lógico, a gente precisa conduzir, a gente precisa atuar, mas a criança precisa ter a autonomia compatível com a fase do desenvolvimento dela, com a idade dela. E às vezes isso aí é por causa da preguiça também, né? Por causa da correria, né? É mais fácil falar não, ou é mais fácil falar 70% do que explicar tudo, né? Exatamente, assim, esse e a vida é o que você falou, a gente vive no 2x, né? Tudo é acelerado, Tudo né? é acelerado. Esse é um erro, assim, eu considero, né, assim, no meu ponto de vista, é um erro bem mais tranquilo. Tá. Criticar gastos do filho sem explicar o motivo tem a ver com a mesma coisa, né? Você dedicar tempo pra fazer sentido pra ela o que tá acontecendo, né? E é rápido, gente. É facinho você explicar o motivo. Às vezes é só porque a gente quer mais rápido do que o tanto que vai ficar chorando porque você falou só não, né? Isso. A gente tem tanto medo do conflito, que a gente quer sempre resolver logo, e dá pra conversar. Não ensinar sobre o valor do trabalho e do esforço. Esse daí é tão importante que eu fiz um livro só sobre isso, né? Um desses 3 aí? O valor das coisas, o valor do trabalho, né? O valor do trabalho, o valor do esforço e o valor das coisas que não tem preço, o valor das experiências. E é muito importante a gente fazer isso, porque é muito comum, a gente que trabalha demais, a gente tem um viés, a gente tem um pensamento enviesado sobre que, eu trabalho para ganhar dinheiro. E às vezes a mãe tá saindo de casa e tá deixando a criança na creche, tá deixando a criança com uma babá, tá deixando a criança com a avó. E a criança pergunta, mamãe, onde você vai? Eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro para te sustentar. Olha como isso é um viés negativo e a relação, a análise que a criança vai fazer sobre o papel do trabalho. Se em vez, são pequenos ajustes nos nossos diálogos, se em vez disso você entender o seu trabalho. Fala, papai tá indo trabalhar porque o papai ajuda as pessoas. O papai, sabe como que o papai ajuda as pessoas? Vamos supor que o papai seja um enfermeiro. Quando a pessoa tá dodói,
É o papai que coloca a injeção pra curar o dodói. E por isso o papai ganha dinheiro. Papai... Aí a mamãe que a criança sente mais falta. E a gente tem aí muitas mães solo, né? Então, assim, a mamãe tá indo trabalhar porque o trabalho é importante pra mamãe. O trabalho é parte daquilo que a mamãe é. O trabalho, eu sou sua mamãe, eu sou mulher e eu também trabalho. E até ajuda também a não ver o trabalho como um peso miserável, como né? um fardo, Cara, como assim? É porque eu, na adolescência, eu gostava de trabalhar porque eu ganhava meu dinheirinho pra fazer minhas coisas. Né? Desde os 9 anos eu já sempre trabalhei, vendi coisa, né? Fui estagiário, depois com 14 anos, depois com 16, um monte de coisa. Pra mim sempre foi bom, porque eu sempre entendi que o trabalho era o mecanismo que me faria realizar sonhos. Então, claro que a gente, às vezes, dá preguiça de trabalhar, o trabalho é chato. A gente não vai romantizar também, adoro, nossa. Mas ele tem o benefício, né? Exatamente. Tem a parte boa, né? E tem, assim, a função do trabalho. Porque e a criança precisa saber disso. Até para quando ela chegar no momento, sei lá, de escolher a carreira dela, quando ela chegar na adolescência, ela ter essa na cabeça dela, o trabalho é algo bom, em vez de que o trabalho tira meu pai de mim, o trabalho é só para pagar boleto. E a gente... não é mais fácil, não é mais leve você viver pensando de que eu estou trabalhando, estou construindo algo, estou ajudando alguém, do que você viver pensando que, nossa, você já acorda pé da vida. Então, é melhor ser positivo. Quando possível. Tem dia que a gente não quer ser positivo, tem né? Dia que tá osso, né? Tá osso. E o último, acho que também tem a ver, né? Dar mesada sem conversar sobre planejamento, né? Você tem que dar mesada e... Dá licença, gente, que agora eu vou mexer na minha TV. Você tá muito tecnológico. Touchscreen, com a minha escassez seletiva, com a minha Havaiana aqui, dá licença. Peraí, deixa eu ver onde que é. Ó, agora a gente vai ter que colocar qual que é o terceiro pior, o segundo pior e o pior. Qual que você acha? Ou se você quiser começar pelo primeiro também. Eu acho que o primeiro é tratar dinheiro como tabu. Porque é aí que tá a base de todo. Ouro! Tá. Pior de todos é não falar nada sobre dinheiro em casa. Exatamente. Tá. Dá tudo que a criança pede. Eu acho que esse é o segundo. Segundo? Plata! Pobrezinho, depois você corrige essa porcaria aqui, viu, criatura? Plata. Vou dar uma platada na orelha desse pobrezinho. E o terceiro? Eu tô em dúvida entre usar dinheiro como recompensa por comportamentos ou notas ou dar mesada sem ensinar planejamento. Tá. Porque sabe por quê? Quando você dá mesada e não ensina, sabe o que você tá ensinando a criança? A gastar. É verdade, né? Dinheiro cai do céu, posso torrar, que a vida é uma só. Gastar, você não ensina o resto. Então é melhor não ensinar. Boa, então ficou aqui a nossa lista, Você é um artista, hein, Duda? Eu sou bom, né, nisso, Duda, né, arruma gente? em cima ali, ó. Ó, gente, eu sei fazer também coqueiro, ó. Peraí, deixa eu fazer aqui, ó. Gostou? Perfeito. É que tá vermelho, né? No papel fica melhor. Vamos. Duda, arruma ali em cima. Aonde? Financeira com C, tá errado. Você tem que pôr 2 S. Isso aqui, ó. Olha o tanto de erro aqui, meu pai amado. Deixa eu limpar aqui na minha tela. Nota dó pro pobrezinho. Nota dó. É isso aí. Esse foi o 10 Graça Top, 10 erros que você não pode cometer com o seu filho. Ô, Duda.